Bom, e como eu disse, esse texto ele é conhecido, né? Salmos, a gente tem vários salmos que a gente pode citar aqui, Salmo 91, Salmo 117, salmos que são praticamente inários da igreja, que toda a igreja conhece, toda a igreja vive e é edificada sobre esse evangelho, sobre essas palavras, né? Como todo o evangelho, como toda a palavra de Deus, o livro de Salmos é um livro extremamente importante. Foi escrito pelo rei Davi e posteriormente por Salomão, né? Então, é algo muito profundo falado aqui. Um homem ao qual Deus deu o dom da sabedoria escreveu algo sobrenatural, não só nesse texto, mas como em todo o livro, né? E esse primeiro salmo já começa com o livro já nos trazendo uma mensagem muito importante. Algo que pode revolucionar, algo que iria revolucionar toda a história da igreja. Ele usa aqui uma analogia, ele usa aqui uma figura de linguagem para falar a respeito daqueles que estão sempre próximos da presença de Deus. E ele já começa dizendo: bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Bem-aventurado. E aí eu fui pesquisar sobre essa palavra bem-aventurado. Ela vem do grego que significa makarios. Significa aquele que é tomado de satisfação plena da parte de Deus. Aleluia. Você já devia ter dado glória por causa disso. Aleluia. Porque nós somos bem-aventurados, porque Deus nos deu a satisfação plena de estar com Ele. Quem é bem-aventurado tem isso. Ele é tomado por total satisfação por parte do Espírito Santo. E é satisfação plena. Plenitude quer dizer algo contínuo, algo total. Então a satisfação é total do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada para ser satisfeito. Você não precisa de coisas fúteis. Você não precisa de objetos. Você não precisa de sentimentos a mais do que o sentimento que você tem que transmitir a Deus. Para ser totalmente satisfeito, só é necessário buscar a face do Senhor. E eu creio que a igreja já sabe disso, já tem esse total entendimento. Nós estamos aqui em meio a muitos cristãos, a muitos que já aceitaram Jesus. Só que tem gente que ainda não entendeu a mensagem. Tem gente que ainda não entendeu qual é o real propósito que o evangelho tem. E é por isso que ele diz: não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele fala ímpios, ele fala de pessoas que não aceitaram Jesus. Podemos trazer para os nossos dias atuais, pessoas que não aceitaram Jesus, ou pessoas que não estavam dentro da órbita cristã, dentro da órbita de Deus. Aqueles que não tinham costumes e nem valores baseados na Bíblia Sagrada. E mais à frente ele vai dizer: não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos vencedores. Glória. Amém? Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. E ele mantém esse raciocínio. E ele está falando aqui de 3 tipos de pessoas: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Aleluia. Os ímpios são aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra de Deus. Por sua vez, sem conhecer o Evangelho de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter conhecimento sobre a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, eles não vão entender os teus ministérios. Eles não vão entender qual é o propósito da igreja. E a partir disso, eles podem desconfiar de nós. Eles não estão entendendo o real propósito que a igreja tem. E é por isso que nós não devemos nos misturar com essas pessoas. O salmista está dizendo que aquele que anda com quem não crê, ou com aquele que não quer conhecer o evangelho de sua totalidade,
ele não vai ser cheio de Deus, ele não vai ter algo mais de Deus para viver. Não se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que quer dizer a palavra pecado? Quer dizer sair da rota. É como uma pessoa que está em um caminho que ele é totalmente reto. Ele é totalmente reto, ele não tem nenhum desvio, ele não tem nenhuma entrada, ele não tem nenhuma estrada a mais, mas essa pessoa resolve em seu coração, ela tem o entendimento próprio de que se ela tomar um outro caminho, se ela tomar um atalho, ela vai chegar mais longe, ela vai chegar cedo naquele objetivo. Isso pode acontecer por N motivos. Pode acontecer porque ele não entende para onde ele está indo, porque ele não sabe o que ele vai fazer quando ele chegar lá no fim, porque ele não sabe o que significa evangelho, o que significa boa nova, e ele não entendeu quem prega sobre essa boa nova. Pode ser pelas lutas, porque assim que ele começa a caminhar nesse caminho de retidão, nesse caminho de paz, nesse caminho de plenitude, aleluia, as lutas vêm, as muralhas se levantam, as dificuldades aparecem, as palavras contrárias começam a chegar, os ouvidos começam a ouvir o que não pode, e essa pessoa resolve tomar um outro trajeto porque ela não aguenta, ela acha que não vai aguentar as dificuldades. Mas sabe o que Jesus fez? Ele veio colocar essas pessoas no caminho certo. O salmista está dizendo para nós nos afastarmos dessas pessoas, tomarmos distância de pessoas que tenham esse pensamento, que não conheçam o ministério, que não entendam o que você está fazendo aqui. Mas sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio dizer, não é necessário que você se afaste, mas é necessário que você se aproxime para falar aquilo que eles precisam entender. Não é para você andar segundo o conselho dos ímpios, mas é para que o seu conselho seja para ele. Para que você aconselhe os ímpios. Para que você não se detenha nos caminhos dos pecadores, mas que você os traga para o caminho no qual você está, no qual Deus te colocou. Porque eles precisam entender, e é você que foi chamado para isso. Aleluia. Quem crê nessa noite que foi chamado para isso? Que foi chamado para ser totalmente satisfeito pela presença de Deus e com essa total satisfação fazer de pessoas crentes melhores, fazer de pessoas ímpias homens de Deus, fazer de traficantes pregadores da palavra. Você foi chamado como peça-chave para fazer com que isso aconteça. Quem entende isso aí? Quem entende, dá um glória. Aleluia, louvado seja Deus. Na caminhada com Cristo nós encontramos muitas pessoas assim. Nós encontramos pessoas que escarnecem a nossa fé, que é um processo. Eles não entendem o que a gente faz, não entendem o ministério, não entendem o que Deus tem para nossas vidas. E à medida que eles não creem no que Deus faz nas nossas vidas, eles fazem questão de dizer que o que nós estamos fazendo é completamente errado. Eu tenho certeza que disseram para você que ser crente é uma bobagem, que ser crente não te leva a lugar nenhum, que aceitar Jesus é uma utopia, que Jesus não tem nenhum poder sobre a sua vida, que Jesus é um mentiroso, que Jesus era só um homem comum. Eu tenho certeza que já disseram para você que Deus não existe. E sabe de quem que a gente escuta isso? De pessoas que nem deram ouvidos ao Evangelho, e mesmo assim já fazem dele uma mentira. Sem conhecer a Deus, sem conhecer a Jesus, os fariseus logo colocaram na parede, o chamaram de bruxo, o chamaram de mentiroso, o chamaram de feiticeiro, o chamaram de enganador. Aleluia. Mas eles não tiveram o privilégio, aleluia, de serem chamados filhos de Deus. Eles não tiveram o privilégio de serem abraçados com Jesus, de serem abraçados por Jesus, como o homem cego foi abraçado. Aleluia, várias pessoas que receberam milagres na Bíblia Sagrada foram recebidos por ele. Ele não teve o privilégio, eles não tiveram o privilégio de receber a cura, porque simplesmente não deram
ouvidos e não abriram o total entendimento para que o evangelho fizesse parte da sua vida, fizesse parte da sua alma, fizesse parte da sua graça. Aleluia. Mas a graça de Jesus, ela veio para fazer com que todas essas pessoas tivessem a oportunidade, aleluia, de serem bem-aventurados, de serem satisfeitos. Louvado seja Deus. E Deus nessa noite está chamando pessoas assim, aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho uma vida muito melhor para você, uma vida plena. Você não vai sentir falta de nada, não vai sentir comida, não vai sentir falta, aleluia, de festas, não vai sentir falta disso. Porque a alegria verdadeira está em Cristo. Você crê nisso? Porque a alegria verdadeira está em Cristo Jesus, na sua pessoa bendita do Espírito Santo, que habita na igreja, que habita diante do seu povo. Louvado seja Deus. No segundo versículo, ele vai dizer, não, no primeiro versículo, bem-aventurado aquele que não se detém no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor. Vou dizer de novo, tem prazer na lei do Senhor. Sabe o que é ter prazer de ler a palavra de Deus? Sabe o que é você desistir de tudo que você mais gosta de fazer? Desistir de jogar, desistir de comer, desistir de fazer qualquer coisa para ler e se aprofundar na palavra de Deus. E medita na palavra dele de dia e de noite. Quando ele está falando de lei aqui, ele não está se prendendo só à legislação, né, uma legislação que Moisés criou. Não são só os mandamentos, não são só as ordens, mas os ensinamentos que Jesus nos deu de dentro para fora, de como ele agia ao se encontrar com pessoas necessitadas. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus, o ensinamento de achar graça em pessoas que não têm graça nenhuma, de achar, aleluia, de achar potencial em pessoas que estão destruídas, pessoas que estão no fundo do poço. E Jesus veio dizer, não julgueis para não serem julgados, ou seja, olhem para as pessoas com olhos de misericórdia, para que eu olhe para vocês com olhos de misericórdia também. A misericórdia que vocês têm pelos outros, eu terei por vocês. E esse é o real sentido do Evangelho, essa é a real lei do Evangelho. Salvar vidas, cuidar de vidas, fazer um juramento de cuidar de pessoas. Essa é a realidade do Evangelho. Não é só pregar por pregar. Não é só pregar porque tem voz bonita, porque tem entendimento da palavra. Não é tocar por tocar, não é cantar por cantar. Mas é com o real sentido que você tem em sua mente de evangelizar e fazer com que as suas palavras sejam entendidas, sejam raciocinadas, sejam recebidas por aqueles que ainda não ouviram falar sobre Jesus. E nós fomos tomados por esse total entendimento, porque um dia nós aceitamos a Cristo, nós viemos a esse mesmo lugar, louvado seja Deus, para receber algo maior de Deus. E à medida que nós caminhamos com Jesus, nós vamos aprendendo cada vez mais o que realmente é o Evangelho. O que realmente significa boas novas. Você sabe o que significa? Jesus já te ensinou sobre isso. É necessário que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. É necessário que a gente aprenda um pouco mais de como transmitir esse Evangelho, porque o Evangelho é muito simples e bonito. E a gente tenta complicar, a gente tenta encher com entendimento humano, com entendimento frágil, com entendimento fútil. A gente tenta fazer do Evangelho algo melhor, só que ele não tem como ser melhor do que já é, porque ele já é perfeito. E a gente só tem que fazer aquilo que Jesus nos manda, aquilo que Jesus nos deu, a incumbência que Jesus nos permitiu de pregar, de transmitir, de evangelizar, de fazer de pessoas comuns, homens, filhos, homens e mulheres de Deus.
Você crê nisso? Aleluia. Você foi chamado para isso. Você que é pregador foi chamado para pregar sobre isso. Você que é cantor, você que tem o dom, aleluia, que Deus te deu para louvar, para ministrar através de músicas, de canções. Você foi chamado para isso, aleluia. Ele tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Sabe o que é você passar horas lendo o Evangelho e passa como um filme na sua cabeça? Eu pelo menos sou assim. Seja estudando normal ou quando eu estiver pronto para pregar, perto de pregar, passa um filme na minha cabeça. É como se eu tivesse um script na minha mente e um filme aparecesse. É a minha forma de meditar, de fazer a mensagem ficar presa na minha mente e eu não esquecer. Aleluia. E eu imagino, aleluia, as pessoas, aleluia, de outros estados, de outros países, pessoas que estão sofrendo, aleluia, pessoas que têm o Evangelho, estão em outro país sendo aprisionados, sendo calados, países que não permitem que o Evangelho seja pregado, países que não deixam nem que as pessoas andem com Bíblia Sagrada. Eu imagino o prazer que essas pessoas têm em acordar todo dia e ler um texto da Bíblia, ler um versículo da Bíblia, meditar naquele versículo da Bíblia. Aleluia. E nós aqui de outros países que temos a permissão de adorar, nós temos tanto prazer, mas tanto prazer em ler a palavra de Deus, que a gente não aguenta 5 minutos lendo. Aleluia. Já bate o sono, já bate o desânimo, você perde totalmente a concentração. Chegou a hora, irmãos, de começarmos a ensinar a nossa mente a ter prazer nas coisas de Deus. Aleluia, ter prazer no louvor, a ter prazer em pregar a palavra, em ouvir a pregação, em fazer algo maior para Deus, em cuidar da obra, em pastorear pessoas, em cuidar de pessoas. Chegou a hora de entendermos que esse é o verdadeiro prazer de viver, que é viver na presença de Deus, guardando ela, aleluia, meditando na sua palavra, trazendo de fora e guardando dentro de si.